O Grêmio ficou no empate fora de casa, apresentando velhos problemas. Mano, preciso urgentemente refletir sobre algumas escolhas. A gente vai falar também sobre evoluções no time, pontos favoráveis. Um Grêmio, um Vitória, depois da vinheta. Salve galera, tudo certo com vocês? Chegando aqui numa dupla para destacarmos o Grêmio. Eu sou o Matheus Dávila e nós vamos juntos para falarmos sobre o empate em 1-1 nesse Campeonato Brasileiro. Antes deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte da dupla. Vamos falar sobre esse empate fora de casa, porque para efeitos de tabela de classificação, Campeonato Brasileiro, empatar fora de casa não é ruim, não é de todo ruim. Né? Existem até alguns cálculos que são favoráveis. Você empata fora, ganha em casa, você faz uma boa campanha. A questão aqui é que, apesar do empate ser considerado fora de casa, né, no geral, um bom resultado, para efeitos de tabela hoje para o Grêmio não foi. O Grêmio empatou contra um adversário direto na parte de baixo da tabela de classificação. Esse jogo aqui poderia ter sido muito bem uma oportunidade do Grêmio mandar um recado. De dizer a todos, não vou brigar na parte de baixo, eu não sou dessa turma, mas o Grêmio mostrou o que é, ou pelo menos mandou este recado. Quando o Grêmio faz um jogo de igual para igual contra um fraco Vitória, e esse time do Vitória do Carpini é bastante fraco, vive uma fase muito complicada, quando o Grêmio faz um jogo de igual para igual, o Grêmio está se colocando nesta prateleira. E a gente precisa dizer que não foi um bom jogo de futebol. Foi um jogo de poucas oportunidades. Se a gente dividir, no primeiro tempo, teve duas chances. Uma para o Grêmio e outra no ataque do Vitória aos 48 minutos do segundo tempo. Um chute de fora da área, né? Uma defesa do Thiago Volpi. Então, assim, foram, né, poucas oportunidades de gol. Por quê? Porque são dois times que têm uma dificuldade muito grande em criar. Muito grande em criar. E o Grêmio, de novo, apresentou esse problema. Vamos começar falando pelo básico. O Mano, na tentativa de transformar o Grêmio em algo mais efetivo do meio para frente, fez modificações no meio-campo. E aqui eu questiono essas modificações, porque na tentativa de melhorar, para mim o Mano piorou. O Mano ele fez, na linha de ataque, mudanças em todos os setores. Colocou o Edenilson aberto pelo lado direito, o Cristaldo centralizado, sendo a novidade no que se refere à nominata, e o Kiki Oliveira lá pro lado esquerdo, ou seja, mexeu nas três posições dessa linha ofensiva do ataque. Para quê? Por que ele fez isso? Para acomodar o Edenilson. O Grêmio não precisa mexer no time para acomodar o Edenilson. E é um crime você tentar acomodar o Edenilson prejudicando aquele que é o melhor jogador dessa linha, que é o Kiki Oliveira. O Kiki é um atacante que tem a preferência de jogar aberto pelo lado direito. Ele não é o ponta tradicional hoje do futebol, aquele que joga com a perna invertida, não. Ele gosta de jogar pelo lado direito, com a perna direita, né, sendo protegida pela linha lateral. É a preferência dele. Quando o Mano desloca ele lá pro lado esquerdo, faz com que o Kiki tenha que cortar para dentro. E a principal jogada do Kiki é a de linha de fundo. É essa, né, tentativa ensandecida que ele faz em muitos momentos de buscar ou um cruzamento ou essa profundidade, por vezes cortando para dentro, mas um corte que tem como objetivo apenas limpar a jogada, não tentar achar ângulo de chute. O Kiki não é esse ponto. Eu não vejo sentido em você mudar de lado o Kiki, que vinha sendo um dos principais jogadores do Grêmio nos últimos jogos, apenas para acomodar o Edenilson, né? Essa ideia de acomodar melancias só faz sentido se você está falando de grandes jogadores. Não é o caso aqui, pô. A gente está falando do Edenilson, que foi de médio para baixo dentro do jogo. O Edenilson agrega muito pouco dentro da partida, sabe? Não sei, essa mudança aqui de meio campo, essa mexida para acomodar o Edenilson, não me pegou, tá? Não me pegou. Não faz sentido mudar o Kiki de lugar se for para acomodar o Edenilson. Se você quiser acomodar outro jogador, sei lá, Aravena, tá? Tu acha que o Aravena rende melhor pelo lado direito? Beleza, eu até contestaria também, mas faria mais sentido do que acomodar o Edenilson. Não funcionou, não fez sentido. O Kiki perdeu força, apesar de né, ser um dos principais jogadores do ataque ainda nesse jogo. Para mim foi o melhor jogador do ataque. Não é algo que eu gostaria de ver nos próximos jogos. Espero que o Mano
tenha tido essa mentalidade. Outra questão dessa linha aqui, a tentativa com o Cristaldo. O Cristaldo é uma nulidade, né? Mas os meias do Grêmio estão sendo. Eles são pouco efetivos, o Cristaldo sumiu dentro do jogo, o Grêmio não criou ofensivamente, também porque não tem um meia que chame a responsabilidade, que bote a bola debaixo do braço e faça o time jogar. É importante que se diga, já que a gente está focando no ataque, que o Bright White não existiu. E aqui eu dou um cupom de desconto para o Bright White. Se o meio-campo não abastece, o centroavante não consegue jogar. Mas o Bright White dessa vez nem procurar o jogo procurou. Normalmente ele chama um pouco, tenta ajudar na construção, nem isso fez. Foi um mau jogo do Martin Bright White e ele vem numa sequência bem negativa. Ele vem numa sequência de perder gols, de poucas ações ofensivas, de uma capacidade de decisão muito aquém do esperado. O Bright White não atravessa um bom momento. A questão é que ele não tem um substituto hoje, já que o Arezzo está afastado por questões musculares. O primeiro tempo termina com a vitória do Grêmio com o gol do Gemerson, numa bola parada, onde existem méritos, evidentemente, mas a construção da jogada é uma cobrança de escanteio, que faz parte do jogo. Parabéns para o Grêmio, soube aproveitar 1-0. No final do primeiro tempo eu fiquei me questionando, o que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui? O Grêmio dominou o Vitória da Bahia, porque o Vitória não teve oportunidades, o Grêmio anulou o Vitória, ou o Vitória não conseguiu construir. É muito mais demérito do Vitória do que méritos do Grêmio. Eu estava muito na dúvida vendo aquele primeiro tempo. No segundo tempo, a resposta, pelo menos a mim, ficou clara. O Grêmio não estava anulando Vitória. O Vitória tinha dificuldades de construção. E o Vitória volta para o segundo tempo com uma ideia diferente de jogo, sendo muito mais propositivo, empurrando o Grêmio contra o seu campo de defesa e criando oportunidades. E o Grêmio ali se perdeu por completo. É preciso fazer elogios. Wagner Leonardo, para mim, o melhor em campo. Tá? Acompanhado do Wagner Leonardo, eu coloco Dodi e Vilhaçante. Os dois volantes do Grêmio tiveram uma boa participação e foram bem no jogo. Eu não estou dizendo que eles foram nota 8, 9, não é sobre isso, mas eles fizeram um bom jogo, sustentando defensivamente, tentando participar do aspecto ofensivo, mesmo que aqueles que são os responsáveis por armar não estivessem tendo uma boa noite em Salvador. O Grêmio, no seu meio-campo, na região dos volantes, deu uma boa resposta. E aqui eu aproveito para fazer uma avaliação do time do Mano Menezes. O Grêmio me parece hoje um pouco mais organizado do que era com o Quinteiros, o que é ponto favorável pro Mano. Mas repara só, eu falei um pouco mais organizado. O Grêmio consegue ser mais compacto, defende em linhas mais aproximadas, mas também por conta de uma mentalidade. O Mano chegou aqui e recuou o time pelo menos uns 20 metros. O Grêmio não marca mais no campo de ataque, o Grêmio começa a fazer meia pressão. A partir da linha do meio-campo para trás, o time começa a marcar. Isso automaticamente diminui os espaços. Mérito pro Mano, que fez o básico, mas um básico que funciona, dificultando as ações do Vitória, que, repito, não teve méritos na tentativa de construir, e esse é o principal problema do Vitória, muito parecido com o problema do Grêmio. O Mano também conseguiu, pelo menos nesse curto espaço de tempo, equilibrar individualidades. Repara só, eu critiquei dois jogadores que não rendiam. O Vilhaçante fez um bom jogo, o Dodi fez um bom jogo, e isso é um ponto favorável para o Mano Menezes. Mas o Mano precisa entender que, por mais que ele tente e até consiga recuperar alguns jogadores, outros você não vai conseguir. Você não vai ser um novo Papa, você não é santo para ficar fazendo milagre. Cara, a aposta no Natan Pescador aos 12 minutos do segundo tempo é, com todo respeito, de cair o cu da bunda, né? Porque, cara, vamos lá. O Natan Pescador, ele teve 18 minutos na temporada de 2025. E o Mano coloca ele simplesmente no pior momento do Grêmio dentro do jogo, quando o Grêmio estava sendo pressionado. O Grêmio precisava de intensidade, movimentação, uma capacidade, quem sabe até de combatividade para conseguir morder o adversário, recuperar a bola ou sair em contra-ataque. Aí você coloca o Natan Pescador. O Natan Pescador, ele não vai fazer nada disso para você. Apesar do Natan ter sido responsável pela grande oportunidade do segundo tempo, que foi aos 44 minutos a chance do Grêmio de vencer o jogo, que o Aravena desperdiça, o Natan, ele é uma figura nula. Ele é uma figura nula historicamente dentro do Grêmio. Acho até que ele entrou tentando e tal, mas não era o que o time precisava naquele momento. E digo mais, se queria colocar o Natan Pescador, que não tivesse colocado o Monsalve então. Até porque, de novo, o Monsalve ele entra num primeiro momento centralizado e o Natan aberto pela direita, Imagina o Natan defendendo no corredor. E o Mano, minutos depois, corrige.
coloca o Natan centralizado e o Monsalve aberto lá pelo corredor esquerdo. E aí eu te pergunto, por que que o Monsalve não joga por dentro? Por que que o Monsalve não tem a oportunidade de jogar por dentro? O Monsalve dessa vez ficou fora do seu lugar para o Natan Pescador jogar nessa região. Não faz sentido, é criminoso com o Monsalve fazer isso. Ele não vai render, e aí a gente vai acabar taxando ele como uma contratação que não deu certo, simplesmente porque os técnicos não colocam ele na região que é dele e que ele merece uma sequência. Queria colocar o Natan, que não tivesse colocado o Monsalve, que tivesse colocado o Aravena mais cedo. Não entendo esse tipo de ideia. Mas o empate não se deu por isso. Até porque, né, o empate ele se deu por conta de uma mentalidade. O Grêmio tentou defender. Uma coisa que o Grêmio não sabe fazer em 2025 é proteger resultado, é se defender. E o Grêmio, desde os 20 minutos, quando faz o gol, começa a tirar a velocidade do jogo, tentar enrolar um pouco mais. E no segundo tempo, sendo pressionado, o Grêmio quis defender, mas o Grêmio não sabe defender, mano. O Grêmio tem dificuldades em se defender e tem algumas figuras que são perigosas no aspecto defensivo. O Gemerson, que fez gol, é um cara perigoso defensivamente, vocês sabem. Hoje ele até foi bem, mas ele é perigoso defensivamente. O Igor Serrote, que ganhou a oportunidade, pode ter um futuro extraordinário, pode ser lateral da seleção brasileira, não sei o que o futuro reserva pro Igor Serrote, mas ele é um jogador instável e defensivamente ele me gera grandes preocupações. O Igor Serrote hoje, ele comete a falta do gol, e uma falta idiota, uma falta que não é inteligente de ser feita. Moral da história, uma falta boba, cruzamento pra área, Thiago Volpe cata a borboleta e o Grêmio sofre o empate. Não tô responsabilizando o Igor pelo gol. A falha é do Volpe, mas a falta não era necessária. A falta trouxe a possibilidade do Volpe falhar. E adivinhem só, o Volpe falhou. No final da história, eu digo, o empate não foi ruim. O resultado foi justo, inclusive, de empate, mas foi um jogo muito aquém, tecnicamente. O Grêmio mostra que é dessa turma neste momento e vai precisar de um longo trabalho do Mano Menezes e do Felipão para fazer essa recuperação. Acho que evoluções começam a se apresentar. E essa arrancada do Mano de 2 jogos, levando em consideração 2 jogos fora de casa, legal, pô, não perdeu, empatou 2 jogos. Mas eram contra adversários bem fracos. E o Grêmio tinha que dar uma resposta melhor. Eu quero saber a tua opinião. Deixa aqui nos comentários junto com o teu like para apoiar o nosso conteúdo. Compartilha o vídeo, te inscreve no canal e a gente se vê. Tchau, tchau.